Muito bem-vindo você que está nos escutando ao podcast da Ufologia Express. E hoje comigo a Doris, e neste episódio vamos falar sobre a Cabalá Superior. E se você se interessa por esse tipo de assunto, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tudo bem, Doris? Olá, Roberto. Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo bom, amigos, ouvintes? Boa noite, boa tarde, bom dia. Boa noite, no caso, para nós dois aqui, né, Doris? Sim. Muito bom. Nossos encontros de sexta-feiras aqui, marcando o terceiro episódio sobre Cabalá. Então, esse daqui é o terceiro episódio. Tenho certeza que vocês vão adorar. É muito importante você que quer entender um pouco sobre a Cabalá, sua origem, de onde ela veio, as formas como ela é usada por diferentes tipos de pessoas e povos. Então, hoje nós vamos falar sobre a Cabalá Superior. E vou deixar a palavra com a Doris. Doris, olha, antes de mais nada, agradecer porque os seus vídeos estão muito bons. Tá dando um up no canal e muita gente está gostando. Pode começar, Doris. Quer falar alguma coisa antes? Fica à vontade. Gratidão, Roberto. Gratidão aos ouvintes, aos amigos que estão acompanhando o canal da Ufologia. É um assunto bastante peculiar, e em vista de eu não ser uma especialista, uma tão estudiosa no assunto, porque afinal eu não sou descendente dos hebreus, da cultura judaica, mas é um estudo que eu tenho feito junto com alguns grupos, não só de São Paulo, como de Campinas, através de alguns instrutores, e é muito interessante esse tema tão atual, Cabalá. No primeiro vídeo, no primeiro áudio, o pessoal entenderá o que significa efetivamente esta palavra, as diversas formas de escrevê-la, a origem que foi a Torá. No segundo áudio, entender o que se trata o outro termo que foi desenvolvido de umas décadas para cá, a Cabala, que também está ligada à Cabala escura ou Cabala negra ou até estado profundo. E hoje estamos entrando então na última parte, que é Cabalá superior. Enquanto que o termo Cabalá, na sua origem, significa tradição, ensinamento tradicional, para o tempo atual, para a humanidade de hoje, a Cabalá, K-A-B-A-L-L-A-H, Cabalá superior, significa receber, recebimento. Receber o quê? Vamos perguntar. Respondemos: ensinamentos superiores que vêm ao plano material onde estamos. Ensinamentos mais elevados, ligados à espiritualidade, que toca a nossa alma com as energias divinas do Sagrado Criador. Receber conhecimentos que nos transmutem do ser matéria para o ser luz, para o ser espírito de luz, que é o que efetivamente nós somos, e que nos faça retornar à casa de muitas moradas do Sagrado Pai. Ou seja, sair do condicionamento que nos impuseram de que o mais importante em nossa existência no planeta é ter e não ser. A Cabalá prega humildade, simplicidade, honestidade e o cuidado consigo e com o outro.
É a ciência dos muitos universos, da inteligência superior, que serve à divindade. É uma ciência revelada e que trabalha diretamente na luz, com L maiúsculo, uma luz superior, e em serviço às altas hierarquias, sempre em contínuo, em conformidade e mudanças conforme o contínuo do próprio Abba, que significa o grande Pai Criador. Abba, A-B-B-A, significa Pai. Ele é o grande Criador. É uma Kabbalah diferenciada, pois ela passa a ser escrita para nós com 2 L's e um H no final. K-A-B-A-L-L-A-H. Os ensinamentos dentro deste conhecimento maior só poderiam ser trazidos ao nosso planeta na era atual por um emissário de Yod-He-Vod-He. Yod-He-Vod-He, como foi dito na primeira parte da Kabbalah, lá atrás, significa o próprio Pai, é o Altíssimo. Yod-He-Vod-He. Então, o ensinamento só poderia ser trazido ao planeta na era atual por um emissário de Yod-He-Vod-He, ou sendo revelado diretamente por um anjo. Então, para que esta Kabbalah superior pudesse chegar a nós, é evidente que um irmão missionário encarnou para, num determinado momento de sua vida, nos idos anos de 1970, já como adulto, pudesse ser contatado e levado em corpo físico na Merkabah do Ofanim. Ofanim significa mensageiro. Enoque, às alturas, junto ao trono do divino. Ele foi levado às altas esferas. Imaginem alguém estar dentro da sua casa, mas ele questionando a vida, questionando as coisas à volta dele e implorando ao sagrado Criador que pudesse ser feito um contato com ele, que pudesse ser feito tudo o que fosse possível para tirar de dentro dele uma série de dúvidas. Aí, num determinado dia, manifesta-se, corporifica-se um mensageiro de luz, Enoque, que Enoque foi avô de Noé. E ele, então, envolve esta pessoa, este homem, em seu manto de luz, em sua Merkabah, que não deixa de ser uma nave dentro do nosso conceito, e o leva rapidamente à presença do Pai. Então, esta pessoa passou 3 dias lá, 3 dias dentro da nossa contagem humana de tempo. E ele teve seus corpos sutis, totalmente impregnados com os ensinamentos ditados por Jesus, o Cristo, por Metatron e pelo próprio Enoque. E com isso, retornando ao nosso planeta, ele foi designado a escrever livros, divulgando o conhecimento que foi trazido, impregnado em seus corpos, para que esse conhecimento fosse divulgado para todos os continentes, ou seja, para toda a humanidade. São ensinamentos que não substituem a Kabbalah antiga, mas sim reforça aqueles ensinamentos com muito mais informações, muito mais conhecimentos. Entendemos que estes ensinamentos diferenciados estão sendo disponibilizados após vários séculos de preparação
intelectual, espiritual e de um início de despertar da consciência individual do ser humano e coletivo da humanidade como um todo. Nós precisamos lembrar de que temos visto já desde a década de 1960, 1970, exatamente um trabalho intenso sobre essa questão, despertar da consciência. Mas o que é isso, afinal das contas? É tirar o ser humano, a humanidade, de um sono profundo. Sempre acaba vindo aquele termo: a humanidade está dormindo, a humanidade está em um mundo de ilusões, a humanidade está sonhando, a humanidade está em um mundo de holografias. E de fato é assim. Contudo, para nós podermos entender como tudo isso funciona, são estudos e uma proposta interior de cada um de nós para, nossa, eu tenho que aceitar isso? Como que eu vou aceitar isso? Mas esse daqui que eu toco é material, aquilo que eu vejo, minha mente aceita como verdadeiro, o que eu escuto, o que me ensinaram, tudo que está à minha volta é a minha realidade. Como é que eu vou abrir mão disso? Mas é exatamente essa questão de poder entender que nós não somos tão pequenos como nos fazem parecer, que nós não estamos afastados das esferas divinas e principalmente do nosso grande Criador, da forma como nos procuram mostrar, como se o sagrado Deus, o grande Criador, estivesse num local tão distante, e nós aqui, seres tão pequenininhos, insignificantes e pecadores, não temos o direito de clamar a Ele, ela, se não for através de um sacerdote, de um reverendo, de um pastor, que nós somos tão insignificantes que o Sagrado Pai não nos ouviria, enquanto que, na verdade, Ele está em tudo, Ele está no todo, nós somos Ele, Ele é nós. Eu digo nós somos Ele porque somos um fractal dele. Somos um fractal de Jesus. Somos todos irmãos em Deus. Então somos todos fractais e herdeiros do trono de Deus. Então o despertar de consciência, fazer exatamente o caminho de volta para a nossa espiritualidade verdadeira, religiosidade, que é diferente de religião. Religiosidade é a conexão nossa, direta com o Sagrado Pai, o Sagrado Irmão Maior, o Sagrado Espírito Santo, para que sejamos sempre cobertos de muita luz. Então vamos prosseguir. Percebemos que cada vez mais o ser humano está no trajeto de escolher entre manter-se nas trevas da ignorância ou buscar a luz do conhecimento, a luz que vem do Sagrado Pai, o Criador, através de seus servidores, mensageiros das boas novas, das transformações e mudanças. A luz que já está aqui e atuando em todos os recônditos do planeta e dentro de cada um de nós. Basta nos dispormos a entender isto como verdade e permitir que esta luz entre e permaneça, ancore-se em nós. Esses novos ensinamentos
e do conhecimento superior desta Kabbalah estão preparando a humanidade para mudanças quânticas, trabalhando diretamente em cada nível de inteligência aqui existente. Nós podemos entender também que não é apenas a humanidade que está despertando, muitos, milhares, talvez alguns bilhões de irmãos nossos já despertaram, estão contribuindo para que outros despertem, se religuem, se tornem pessoas mais amistosas, fraternas, irmãs, mais carinhosas, mais amigas, mais honestas. E nós poderíamos também ver que esta atuação da luz superior, que está aqui presente, e quem sentir já percebe mudanças internas e externas a ela, mas percebe que os animais, muitos animais, estão mudando de comportamento e até antes do próprio ser humano. Animais que costumavam ser inimigos, caçador, simplesmente estão deixando de ter essa estrutura instintiva de defesa e de caça. Gatos e cachorros estão se tornando já mais amistosos, gatos e passarinhos, mesmo os animais selvagens existindo. Nós podemos ver muitos vídeos em que animais selvagens que normalmente são inimigos estão começando a se tornar fraternos, amigos. Existe essa diferença acontecendo, sim. Então a Kabbalah tem também como propósito trazer de volta o sentido de religiosidade na essência do termo religar, criatura e divindade, sem intermediários, trazer a certeza de que o homem pode ligar-se ao grande Pai Criador diretamente, através da fé, da confiança, da crença, do amor, da irmandade, da predisposição de transmutar-se para um ser melhor. Estão adentrando 64 ciências especiais aqui no planeta, fazendo com que elas avancem em conjunto. A Kabbalah adentra nessas 64 ciências especiais. O que acontece é que o ser humano acha que é dono da ciência. Ele acha que é dono das tecnologias, que ele que inventou, ele que criou, ele que descobriu. Porém, tudo sempre esteve aí à disposição. E aqueles com mente mais ágil, mente mais fluida, conseguiu acessar no chamado corpo ou campo akáshico, na rede consciencial superior do planeta, as teorias e os fundamentos de várias ciências, que na verdade são um total de 64. E essa Kabbalah, este conhecimento, essas revelações que estão vindo do alto, adentrando nessas ciências, está realizando mudanças bastante interessantes. Dentro da área da medicina, por exemplo, desde a década de 1930 e poucos, 40 e poucos, já existia o que hoje chama-se de cama de cura, ou medbed. Porém, estava sendo uma propriedade particular utilizada somente pelos seres da elite, a elite global, os senhores que comandam tudo na humanidade, só eles se julgando no direito de usufruir
de grandes benefícios que deveriam ser expandidos para todo o planeta, para todos os países e acabar principalmente com o sofrimento nos países mais pobres. Outras tecnologias estão vindo, aquilo que já havia sido descoberto também, décadas de 40, 50, ligados à energia livre, sem ônus nenhum, gratuito para a humanidade, uma energia que não queima, é uma energia fria, e outras que estão sendo abertas, até porque toda a estruturação que foi feita durante décadas pelos seres da elite global pertencentes à Cabala Escura, está tudo ruindo. Então, tudo que eles seguraram nas mãos deles também precisa sair dessas garras tenebrosas e serem liberadas para o bem de todos nós. Grandes estudiosos de várias áreas precisam passar a entender todo o contexto de criação, da criação do Sagrado Pai como efetivamente é, identificando que várias teorias desenvolvidas há décadas por renomados cientistas do passado são confirmadas, enquanto que tantas outras estão sendo derrubadas. Até teorias dos chamados grandes cientistas da humanidade, algumas inclusive de Albert Einstein e mais alguns outros. E estão retomando invenções e teorias muito importantes de Nikola Tesla, e de fato está sendo agora reconhecido como o grande cientista, o grande inventor do século XX. Novas teorias com fundamentos quânticos são levantadas e confirmam-se muito rapidamente. Com isso, é dado um salto quântico para uma nova consciência superior. Olha só que lindo, né? A humanidade simplesmente evoluindo, que é o que se espera e se esperava que acontecesse pelo menos até 2012. Porém, a humanidade, muita gente nesta humanidade é acomodada, simplesmente não quer sair da sua zona de conforto, e muita coisa que já deveria estar acontecendo em prol de ainda está bem atrasadinho. A Cabala Superior tem o propósito de unir as ciências e a espiritualidade, pois foi o ser humano que as separou, talvez influenciado pelos seres das sombras, fazendo com que o ser humano se afastasse cada vez mais de Deus, o seu Criador, levando principalmente os cientistas a duvidarem da existência dele e tentarem provar os seus próprios pontos de vista. Unir ciências e religiosidade, ou seja, espiritualidade, não religiões. Uma coisa é diferente da outra. Então a intenção é unir ciências e espiritualidade ou religiosidade. A Cabala traz para a humanidade um conhecimento muito profundo a respeito da criação, o universo Pai, o universo Paraíso, os universos Filho, os universos locais, ou seja, a criação do Pai é infinita. E os cientistas já entenderam que nossa galáxia, entre bilhares, fazem parte de um universo entre quantidades inimagináveis de outros universos, de onde surgiu então o termo multiversos.
Agora imaginem, o nosso mapa celestial, que é feito pelos satélites, pelas sondas que viajam lá fora, pelo espaço sideral, fazendo um mapeamento até onde é possível o conhecimento humano chegar. O que ultrapassa de muito tudo isso. E o ser humano não faz nem ideia. Porém, dentro de todo esse chamado espaço visível, matéria escura, que na verdade é pura luz que existe lá, e nós achamos que é escuro, o quanto de passagens, os chamados buracos de minhoca, podem existir para outros universos, portais gigantescos que numa trajetória da luz ocorre um desvio e ela desaparece, ela não se sabe para onde ela vai, onde também muitas naves humanas, se pudessem, como acontece em Star Trek, Jornada nas Estrelas, de fato viajar a uma velocidade altíssima, muitas vezes até maior do que a velocidade da luz, porque isso é absolutamente possível, em algum momento encontrar um chamado buraco de minhoca ou passagem para um outro universo, para um outro espaço-tempo. Então, existem vários, porém eles com certeza não são visíveis para nós, porque a criação do Sagrado Pai não é uma coisa relativamente pequena, não. É inimaginável o tamanho de tudo isso. Retornando. Os ensinamentos trazidos falam sobre a nova astrofísica e cosmologia que provém de Arcturus, da estrela Arcturus, do Sol Arcturus, onde existem as maiores academias de conhecimento superior. Então, quando se fala dos irmãos arcturianos, eles são alguns dos irmãos que têm uma importância bastante grande no contexto de ensinamentos a serem trazidos para a humanidade, não só aqui nesse nosso tempo de agora, como em tempos futuros, seja para a nova Terra e seja para outros mundos que ainda estejam bem mais atrasados do que o próprio planeta Terra, ou até mesmo para outros mundos mais avançados. Então é lá em Arcturus onde estão as academias de conhecimento superior. Essa Cabalá traz-nos com profundidade informações sobre fundamentos do alfabeto hebraico, a língua que é efetivamente divina. Os números correspondentes a cada letra deste alfabeto, porque são 22 letras, e também cada letra tem um número de correspondência, que vai de 1 a 9, de 10 a 90 e de 100 a 400, totalizando 22 letras. Traz informações sobre a criação dos seres humanos e de outros seres, a base do DNA, RNA humano, a formação base do corpo humano, carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, chamado Kohan. É conhecido lá fora como Kohan. E a humanidade é conhecida como Kohanim. Traz a matemática divina, geometria sagrada, códigos divinos, informações de tecnologia de construções de universos e mundos, deslocamentos entre mundos, espaços, universos, comunicações entre seres, entre sistemas habitados, interligações entre mundos, entre galáxias,
hostes e hierarquias celestiais e muitas outras informações inimagináveis. As atuações dos irmãos cósmicos e angelicais em vários universos, dentro do universo em que estamos, no planeta Terra, a inteligência artificial superior fala sobre as Merkabahs, que são as naves espaciais ultradimensionais, fala sobre os seres ultracelestes, que são diferentes dos seres extraterrestres. Os seres ultracelestes são aqueles que vêm do chamado 14º éon, do 14º céu superior, dali para cima. E eles pertencem às hostes da luz, enquanto que os seres extraterrestres somos todos nós, na verdade, embora encarnados aqui há milênios ou milhões de anos. Nós não lembramos de que mundo ou de galáxia ou de que estrela cada um veio, de tantos milênios que estamos aqui. E os extraterrestres que estão em naves aqui à volta, tanto podem ter vindo de mundos próximos e estão aqui abaixo da nossa atmosfera e têm bastante estruturas deles intraterrenos. Então, nós temos seres extraterrestres que, na verdade, estão aqui em naves há milênios, dentro da nossa atmosfera, e eles não saem daqui por causa de uma vigilância que existe lá fora, e outros lá de fora não adentram aqui sem permissão. E tem os intraterrenos, que também vieram lá de fora, mas já estão aqui há muito tempo e tornaram-se intraterrenos porque preferiram esconder-se ou viverem dentro do subsolo do nosso planeta. Nesta Kabbalah superior, fala-se a respeito do retorno do Cristo, as transformações e modificações no planeta, confirmando as visões de João no livro Revelações, mais conhecido como Apocalipse, porém trazendo mensagem de fé e esperança, não de desassossego e temeridade. Todas as grandes bênçãos que virão para o planeta após a transmutação do mesmo. Fala sobre a aliança do Pai para com os humanos, a aliança, a imagem do arco-íris, a raça arco-íris, a raça dourado, todos esses seres maravilhosos que virão, a vinda do Buda para ser o grande governante do mundo, com a permissão do Cristo, junto com as forças do Cristo, a descida da ordem crística, a descida da ordem de Melquisedeque, a descida da ordem do Sagrado Espírito Santo Shekinah, estabelecendo-se em definitivo aqui, resgatando o nosso planeta da zona do caos, e essas forças de alta potência expulsando ou levando para outros mundos mais atrasados todos os seres que batalham contra a luz superior, batalham e trabalham contra o Pai. Dentro dessa Kabbalah há muitos outros ensinamentos que no fundo mesmo todos nós conhecemos. Porém, por estarmos encarnados aqui há milênios, esquecemos por completo. E que agora esses ensinamentos estão sendo disponibilizados para que todos os irmãos e irmãs na humanidade
interessados em resgatar-se, busquem e coloquem-se como os escolhidos para contribuírem no grande trabalho a ser feito em prol desta nossa humanidade nesses tempos de transição planetária, que na verdade é transição universal. Nós imaginamos que o que está acontecendo no planeta Terra é só aqui. Está acontecendo em todos os planetas do nosso sistema solar, está acontecendo em toda a nossa galáxia, nos mundos, nas estrelas, nas luas, nas constelações da nossa galáxia e em todas as galáxias do nosso universo local. A guerra maior entre o chamado bem e mal está ocorrendo no espaço sideral e no plano espiritual, de uma maneira muito intensa, muito forte. E o nosso planeta será o último campo de batalha. Logo, ainda estamos presenciando parte desta guerra. Terá muito a vir pela frente. Contudo, nós temos força para, através de orações, meditação, grandes meditações, clamores, conseguir aliviar, amenizar grande parte de tudo isso. Será que nós conseguiríamos ter a chamada massa crítica de irmãos orando, meditando, ao mesmo tempo, de coração puro, de mente livre, clamando mesmo, com muito amor, muita confiança, para que tudo mudasse e houvesse uma transição planetária, uma limpeza, com profundidade, porém de uma maneira muito menos sofrível, não só para um, para dois, mas para todos. Vamos ver, né? Estamos no campo de prova. É o que a gente está esperando, né? É o que a gente está esperando. A gente está passando por grandes mudanças aqui. Essa transição tá, de certo modo assim, tá pesada para todo mundo. E se você for analisar, isso aí faz parte dos contrários. Deixar o ambiente pesado mesmo, para que abale até a nossa fé. Mas, como a gente tem dito, a luz venceu. É assim que a gente tem que acreditar e falar. Sim, acreditar, confiar e falar. A luz venceu. E não vai vencer, mas sim, já venceu. Porque Arcanjo Micael e sua ordem de guerreiros, de anjos guerreiros, estão batalhando muito forte. Nós, através das orações, clamando ao Altíssimo para que todo o poder seja dado a esses nossos anjos guerreiros que estão para nos resgatar também sob a ordem do super anjo Metatron. O pessoal o chama de arcanjo, eu o vejo como um super anjo, porque para um ser que posiciona-se à frente do trono do Pai, e ninguém dos seres menores são capazes de ver a luz do Pai se não for através dos olhos de Metatron, porque a potência de luz do Sagrado Pai é tão gigante que cegaria qualquer um de nós, né? Então isso é fantástico. E nós temos que, sim, nós temos condição de encontrar dentro de nós essa força, esse poder da palavra. A luz venceu, o Pai está com seu trono sendo estabelecido de vez no planeta e em todos os planetas dessa zona de caos, em todos os mundos e dentro deste universo, se ele todos estiverem em uma zona de caos. É um resgate gigantesco, um trabalho inimaginável. E sem contar, Débora, que na verdade nós estamos aqui
porque nós escolhemos estar aqui. Já foi nos dito antes de virmos para cá, há muito tempo atrás, não só nessa vida, que nós iríamos passar por tudo isso. De uma certa maneira, nós já sabemos de tudo isso e sabemos o que está acontecendo no plano astral, porque nós fazemos os nossos desdobramentos e as nossas viagens astrais, mas muitos ainda não são conscientes e por causa disso a gente não consegue enxergar o que acontece lá do outro lado, no plano astral, mas estão acontecendo e está acontecendo coisas bem pesadas e a luz está vencendo. Sim, é verdade, tudo isso é uma profunda verdade. E o que nós vemos aqui ainda é o respingar do que está acontecendo desse outro lado, como você comentou, é bem isso mesmo. Esta Kabbalah está disponível para todos, porém, por que tanta gente não a acessa? Porque depende efetivamente de cada um de nós buscar a conexão com a fonte, com o Altíssimo, Yod-He, Vod-He, ou Yahweh, Yahvé. Sair da zona de conforto e colocar o pé no caminho. Buscar ensinamentos que nos tragam questionamentos, que nos ajudem a realizar mudanças internas, que nos tragam comprometimentos para conosco e para com a divindade, que nos proporcionem o trabalho e expansão de nossos corpos sutis, resultando em entrada efetiva da luz do Sagrado Pai Criador e do Sagrado Espírito Santo, que também é conhecido Shekinah na linguagem hebraica, em todos os espaços vazios de nossas células e átomos. Repetindo, resultando em entrada efetiva da luz do Sagrado Pai Criador e do Sagrado Espírito Santo em todos os espaços vazios de nossas células e átomos, ocupando todos esses espaços, impedindo que os trevosos nos acessem e os ocupem. Isso daqui é para entender-se assim, para o pessoal da área de exatas, principalmente os estudantes e professores, os físicos. Quem estuda física conhece bastante essa questão do vazio dos átomos. O próton ao centro da estrutura atômica e o elétron girando em volta. Quando analisam a distância, a possível distância entre o próton e o elétron, identificam que é gigantesca a distância entre um e outro. E existe até uma comparação, por exemplo, de o próton fazer um comparativo do próton do tamanho de uma bola de golfe no centro de um campo de futebol. E o elétron, então, seria toda aquela área do campo de futebol em torno da bola de golfe. Todos nós temos a nossa estrutura celular e toda a nossa estrutura física, um imenso espaço vazio. Como um espaço vazio, a gente sente a matéria, né? Então, quando se fala ocupar os espaços vazios das células e dos átomos, dos nossos átomos pela luz superior, é porque os trevosos conseguem adentrar. Naqueles dias em que estamos assim, chutando o pau da barraca, irritados, e falando mal desse, fazendo mal daquele, e aqueles que são bandidos, aqueles que são isso, aqueles irmãos que são aquela coisa ruim, como a gente costuma dizer. É porque os seres trevosos adentraram. Aquele dia que parece que nada tá bom e que não queremos ver ninguém por perto e muitas vezes nem a gente se aguenta.
Os ditos cujos aí estão agitados dentro da gente. De alguma forma, nós permitimos que eles entrassem e temos sempre que orar e vigiar. Vigiar e orar. Não é, Roberto? Tem que estar sempre fazendo isso daí mesmo, senão você deixa se levar. Sim, deixa se levar. Retornando. A Kabbalah superior é composta por ensinamentos complexos, meditações, mantras, pictografias, matemática, geometria, faz conexões com passagens da Bíblia Sagrada e muito mais. Expande em muito os ensinamentos da Kabbalah tradicional, que foi oriunda e é oriunda da Torá. Ensina a sermos compassivos, pacientes, tolerantes, a nos proteger de interferências nefastas em vários níveis, uma vez que nos ensina que tudo são energias, frequências, vibrações. O que emanamos de altas frequências, recebemos de volta na mesma medida. O que emanamos de baixas frequências, recebemos de volta na mesma medida. O que refletimos no outro é o que efetivamente está dentro de nós. Então, sempre que nós virmos o outro como uma boa pessoa, olhando para este outro com compaixão, com paz interior em nós e vendo nele um filho sagrado Pai, então estamos refletindo nele aquilo que somos. E sempre que julgamos alguém, estamos julgando a nós mesmos, mesmo sabendo que o outro ou os outros são bandidos, é isso, aquilo e tal, que nós escutamos todos os dias. Notícias complicadíssimas e nos leva a julgar. Todos fazemos parte do mesmo contexto. Então, quanto mais nós pudermos nos policiar para não julgar, porque esses outros irmãos praticando atividades nefastas, complicadas, não vou dizer ruins, mas complicadas, é porque eles também estão no nível de ensinamento deles, no nível de aprendizagem deles. Eles podem ser espíritos muito jovens que têm muito para caminhar, muito para aprender. Muito. E a nossa compaixão, a emanação nossa de luz através das orações para essas pessoas, esses irmãos, essas irmãs, é o nosso melhor trabalho a ser feito dia a dia. Então, esses conhecimentos não são estudos novos, não são novidades para esta humanidade, ou pelo menos para grande parte dela. Porém, por estarmos há milênios reencarnando no planeta Terra, todos nós esquecemos deles. Então, agora estão sendo resgatados e continuaremos esses estudos por longo tempo de nossa existência em outros mundos, onde habitaremos na eternidade. O que temos de desenvolver é o melhor em nós, para que vejamos sempre o melhor no nosso irmão. Ela pode proporcionar também, a Kabbalah, todas as possibilidades de nos tornarmos futuramente, ainda nesta existência ou em outros mundos, nos tornar instrutores, guerreiros ou curadores, ou mesmo duas categorias destas juntas, ou até mesmo as três. Poderemos ser instrutores, ou só guerreiros, ou só curadores, ou instrutores guerreiros, ou instrutores e curadores, ou guerreiros e curadores, ou instrutores, guerreiros e curadores. Porque dependerá muito da dedicação de cada um, da reforma íntima de cada um e da proposta interna de crescer, evoluir
aprender e escolher onde praticar, de que forma auxiliar a todos à volta. Para tanto, para chegar a qualquer um desses níveis, ocorrem treinamentos com as meditações, com os mantras, com as orações, com todo o aprendizado em particular ou em conjunto, ou seja, em grupos. E desta última forma, a potencialização dos exercícios ou estudos em andamento trazem resultados bem mais profundos e vibracionalmente fortes. Ou seja, realizar essas atividades, os estudos em grupo, mantras em grupos, orações em grupo, traz resultados muito intensos. E a humanidade está precisando bastante disso. Reforçando a informação, com os ensinamentos da Kabbalah superior, quem sabe muitos de nós poderemos ser instrutores em diversos mundos futuros e talvez até atingirmos o nível de Elohim, co-criadores de novos planetas e sistemas de vida. Chique, muito bom, muito legal. Inimaginável ainda esta visão, porém é factível. Contudo, não para por aí. Na evolução espiritual, subindo os degraus da escada de Jacó em direção ao trono do Altíssimo, chegaremos à perfeição, ao estado búdico. Todos tornar-se-ão Budas, não importando quanto tempo, entre aspas, leve para isso, pois a eternidade é o eterno contínuo. E, na verdade, nos planos superiores, o tempo, entre aspas, não existe. E finalizando, então, a nossa explanação sobre a Kabbalah superior, todos os seres humanos estão fadados à perfeição. Pode-se demorar o tempo que for na chamada eternidade, mas todos chegarão lá. Porém, quanto mais rápido o homem / humanidade se propuser a se resgatar, a se santificar mais rápido, poderá atingir esse estado de perfeição. Talvez não dê tempo nesta existência, mas será mais rápido em uma existência vindoura. É isso mesmo, Doris, o que certo, diz... queridos amigos. É o que diz, né? Você vai ganhando pontos. Se você termina essa vida e não conseguiu ganhar os pontos suficientes, você continua esses pontos na próxima, até alcançar o objetivo. Pontos ou bônus. É exatamente, né? Pode isso. Ser melhor ainda, bônus. Sim. Doris, como... Que isso? Nossa, olha, eu tô realmente muito agradecido por esses 3 episódios que você passou pra gente aqui. Tenho certeza que todo mundo que assistir vai gostar muito, vai ter muito conhecimento e vai instigar a vontade de conhecer mais sobre a Kabbalah. E eu tenho mais vontade também de estudar. Eu sei que você participa de um grupo, né, de estudo da Kabbalah. Sim. E eu sei que você tem muita coisa para passar pra gente. E eu vou deixar aqui também o contato da Doris embaixo, para quem quiser entrar em contato com ela para tirar alguma dúvida. Ela também faz consultas, né, Doris? Quer me falar sobre suas consultas? Eu faço trabalho terapêutico, sou terapeuta holística, e nesse trabalho terapêutico de lidar com energias, eu trabalho com o Reiki, agrego Kahuna Teramai e algumas partes de Kabbalah superior, principalmente ligados aos mantras. Determinados mantras
são muito bons para a parte de cura. Então são aplicados nessas sessões. Fora outras atividades que eu também tenho, caixa orgânica, isso que eu ia te portal perguntar. energético e mais alguns. Essa caixa orgânica, como que fala? Orgânica. Orgânica, então eu falei certo. Aquele dia que eu fui aí na sua casa, eu tava com dor no dente. Aquela caixa é a caixa orgânica que eu entrei? Sim. Você falou, fica aí meia hora. É isso aí, né? Sim. Ah, entendi. Sim. E aquele bastão depois que você mirou aqui no meu dente, o que é aquele bastão? Aquele é um bastão Atlante chamado Lecton. É um bastão massoterápico que é confeccionado em alumínio blindado com 5.000 moléculas de hidrogênio dentro. Ele foi desenvolvido por um físico brasileiro e que já faleceu, porém um discípulo dele o produz. Para terapeutas, o tamanho de 5.000 moléculas de hidrogênio é recomendado no trabalho, mas existe um tamanho menor também que pessoas que não sejam terapeutas, qualquer pessoa pode comprar e utilizar em casa. Entendi. Bastão Lecton. Eu cheguei a ver, achei também muito... tenho para venda. Entendi, eu achei muito interessante. A gente pode até, se você quiser, marcar um outro dia para conversar sobre todas as suas consultas e o que elas realmente fazem. Ok, tá? Perfeito. Se você Gratidão. quiser, a gente já remarca para a próxima sexta-feira a gente fazer alguma coisa aqui. Tá legal? Gratidão. Gratidão, digo eu e todo mundo que está escutando, porque eu só cheguei a esse conhecimento através de você. Se não fosse o seu conhecimento, eu nunca ia pesquisar sobre Cabala, Cabala escura, Cabala superior e a origem da Cabala. Eu falei, Doris, o que você tem para falar para a gente sobre a Cabala? Sobre a Cabala. Aí você foi falando, Cabala, os tipos, eu achei sensacional. São tudo, se você escutar tudo de novo, esses 3 episódios, e anotar tudo, é tudo coisa que você tem que pesquisar para entender Sim. cada vez mais a fundo, né? Sim. Muito bom, Doris. Estou muito agradecido e em nome de todas as pessoas que chegaram até aqui escutando desde o primeiro, do segundo e agora o 3º episódio sobre a Kabbalah. Eu estou muito grato e quero te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pelos seus ensinamentos. Eu que agradeço muito desde o início. Espero que possa ainda contribuir com mais coisas. Isso foi só um pouquinho, né? Nossa. Porque eu falei que não sou nenhuma expert no assunto, estou estudando bastante ainda. É muito modesto. Em relação a isso. Mas nós temos que ser modestos, humildes. É por aí. Somos eternos aprendizes. Quanto mais estudamos, sim, eternos aprendizes. Quanto mais estudamos, mais percebemos que nada sabemos. É isso mesmo. Foi por isso que eu decidi criar esse canal aqui, porque assim, eu pego diversos outros profissionais que estudam outras ciências também. Então, sim, como eles são especialistas no assunto e são coisas que eu tenho dúvidas, eu falei assim, eu passei minha vida inteira cheio de dúvidas dessas coisas, vou começar a perguntar agora para quem sabe e vou pôr no ar. E assim, eu só tô pegando gente que tá lá no céu já, tá nas alturas, né? Que é muito bom. E a Doris é uma delas também. Ótimo. Então recomendo para quem quiser. Pelo elogio. Recomendo muito para quem quiser conhecer a Doris em Campinas. Tem o contato do WhatsApp dela aqui na descrição do vídeo. Entre em contato com ela, faça suas perguntas e marque sua consulta. Doris, muito obrigado. Boa noite pra gente. Bom dia, boa tarde para quem está ouvindo, dependendo do horário. Perfeitamente. Gratidão a todos os ouvintes, gratidão a você, querido Roberto. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver nesses períodos ouvindo. Que o Sagrado Pai Yod-Heh abençoe a todos. A luz já venceu. A luz já venceu.